Amém. Vamos orar. Soberano meu Deus, bendito é o Senhor, meu Pai. Queremos te louvar, Senhor, te agradecendo por estarmos aqui mais uma vez para ouvir da tua palavra, para que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Queremos te louvar, Senhor, por isso. Que o Senhor abençoe o nosso irmão Oscar, esteja com ele, com o Espírito Santo do Senhor que habita neste homem, um servo que trabalha no teu reino, ó Pai, que serve a tua igreja. Somos gratos a ti, ó Pai, pela vida desse homem. Que o Senhor esteja com ele, esteja conosco, que a sua mensagem seja flertada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Eu acho que a tecnologia nunca me ajuda, né? Sempre. Agora sim. Bom dia. Agora estão me ouvindo? Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Amém? No decorrer, né, dessas 5 semanas do mês de novembro, nós vamos meditar, né, na segunda carta de Pedro, né, nós vamos ver que o apóstolo Pedro, ele nos traz uma mensagem edificante, né, sobre como crescer na vida cristã com propósito. Nós precisamos meditar nessas mensagens de como nós vamos crescer, né, na nossa vida cristã com propósito. E essa segunda carta, né, de Pedro é um chamado, né, à maturidade espiritual. Pedro, ele escreve a irmãos, a crentes que já possuem uma fé preciosa, igual a dos apóstolos, mas não podem permanecer parados. E nós não podemos permanecer parados. Nós não podemos ficar estagnados. Quem fica parado, quem fica estagnado não cresce. E nós não podemos ficar assim. A fé verdadeira, né, ela não é estática, ela cresce. Como nós já falamos várias vezes, o Senhor, ele nos mostra, ele nos compara a árvores frutíferas que dão frutos, né? E essas árvores, elas crescem, elas se desenvolvem, e assim é a nossa vida cristã. Nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver e dar bons frutos, né? E isso é uma transformação, né? É uma transformação constante. Nós precisamos nos transformar diariamente. Nós precisamos estar em constante transformação, né? E a fé que nós temos, ela é o ponto de partida para a nossa transformação. Ela é o ponto de partida para a nossa jornada de crescimento contínuo. Porque sem a fé, nós não conseguimos nos desenvolver, nós não conseguimos crescer e nós também não conseguimos servir ao Senhor da forma que Ele deseja. Então nós precisamos, a fé é o nosso ponto de partida. E isso mostra que Deus, ele já nos deu tudo, né, para que a gente possa ter uma vida piedosa, mas porém cabe ao quê? Porém cabe a nós cooperar com esta obra. O Senhor, ele nos deu tudo que nós precisamos para que a gente tenha uma vida de fé, uma vida Agora sim. Melhorou, né? Eu falo, a tecnologia nunca me ajuda, né? Mas faz parte. Que o Senhor continue nos abençoando, né? Então, como eu estava falando, né, o Senhor, ele já nos deu tudo que nós precisamos para que a gente possa ter uma vida piedosa, né, nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada cristã. Porém, cabe a nós, ao que? Cooperar com a sua obra, para que a gente possa crescer em Cristo e chegarmos ao fim, né, com firmeza. Mas como, né, de que forma nós podemos cooperar?
De que forma nós podemos cooperar com a obra do Senhor? Quando nós vamos lá para Efésios, capítulo 5, verso 18, diz que não se embriaguem com vinho, que isso leva à perdição, né? Parafraseando. Mas deixem-se encher do Espírito Santo de Deus. E é isso, né? É essa a nossa cooperação. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos encha por completo. É assim nós vamos estar cooperando com a obra do Senhor. Porque se não, isso depende de nós. Se nós não permitirmos que o Espírito Santo haja em nossa vida, se nós não permitirmos que o Espírito Santo nos conduza, nós não vamos conseguir atingir essa maturidade, né? E como que nós vamos permitir que o Espírito Santo nos preencha por completo? Como que nós vamos permitir que o Espírito Santo haja em nossas vidas? Muito simples, né? Olhando para Jesus. Eu sempre falo, né? O que Jesus fez? Serviu. Então, o nosso ponto de partida, nós temos a fé, mas nós precisamos o quê? Servir, né? Ontem nós tivemos a nossa reunião ministerial, né? E foi uma benção. Quantos irmãos empenhados a servir. Como seria bom olhar para toda a congregação, toda a igreja, com esse mesmo empenho, servindo, né? Procurando os irmãos para servirem, trabalharem em algum ministério, né? Colocando seus dons a serviço da obra do Senhor. Da mesma forma que o Senhor fez. Jesus, ele colocou os seus dons para servir. Servindo de que forma? Fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é justamente essa, que nós venhamos a trabalhar na sua obra, que nós venhamos a frutificar. Então nós precisamos servir. Essa é uma das formas, né, que nós temos de deixar o Espírito Santo preencher as nossas vidas. Precisamos servir. Então vamos nos empenhar em trabalhar na obra do Senhor. Vamos permitir que o Espírito Santo nos encha por completo, né? Então vamos para uma leitura lá na carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Eu não vou ler todos os versículos na sequência, né? Mas vamos acompanhando. Vamos ler primeiramente o versículo 1 e 2. 2 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, o que nós vemos aqui nesses versículos, né, que a fé, ela é preciosa. A fé, ela é o fruto da graça de Deus. E essa fé, ela não depende de nós. Ela é fruto da graça de Deus. É o Senhor quem nos dá, né? E Pedro, ele afirma que a fé que nós temos, né, ela não é conquistada, porque nós não conquistamos a fé. A fé é a graça de Deus e é o Senhor quem nos dá. E por que que a fé é preciosa? Por que que ela é tão preciosa? Por conta da origem, por conta do preço que foi pago. É por isso que ela é tão preciosa. Mas qual que é a origem dessa fé? Qual que é a origem da fé? A origem da fé é Deus. A fé, ela vem de Deus. E por que que ela é tão preciosa, além da origem? Porque foi pago um alto preço. E qual que foi esse preço? O sangue de Cristo. O Senhor, ele derramou seu sangue por nós. Então foi pago um alto preço por essa fé que nós temos no Senhor. Por isso que ela é tão preciosa, né? E qual que é o resultado, né, dessa fé tão preciosa? Qual que é o resultado? Nós temos a origem, que ela vem de Deus, o preço que foi pago, o sangue de Jesus. E qual que é o resultado?
dessa preciosidade que nós temos hoje. O resultado é a nossa salvação eterna. Esse é o resultado dessa fé tão preciosa. A graça, né, e a paz, elas se multiplicam por meio do conhecimento de Deus, né? Então a nossa caminhada, ela começa em Cristo, né? Nós começamos a nossa caminhada em Cristo, mas crescer, ela depende do quê? Depende da nossa busca, depende do nosso relacionamento e de quanto nós estamos buscando esse conhecimento de Deus. Esse crescimento depende da nossa busca. Como que está essa nossa busca? Como que nós estamos buscando esse conhecimento? Como que nós estamos buscando esse crescimento? O Senhor, Ele já nos deu tudo que nós precisamos, né, para que a gente possa ter uma vida piedosa, para que a gente possa nos desenvolver, crescer, né, mas nós também precisamos buscar. Nós precisamos buscar esse conhecimento. E onde nós encontramos o conhecimento de Deus? Na palavra dele. Mas o quanto que nós estamos buscando na palavra? Deus, ele nos deu tudo. E nós, como cooperadores, nós também temos ferramentas para que toda a igreja, toda a congregação, ela possa se desenvolver, que ela possa crescer. E uma das ferramentas que nós estamos trabalhando é os grupos pequenos. Quantos de nós estamos buscando esse conhecimento do Senhor com os grupos? Quem está participando pode ter certeza que ele está se desenvolvendo, está crescendo. E seria muito bom que nós pudéssemos ver toda a igreja, toda a congregação participando também, buscando, tendo essa busca constante, querendo conhecer um pouco mais da vontade de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos buscar, não podemos ficar estagnados. O Senhor, ele não deseja que seus filhos fiquem parados, ele quer que nós busquemos esse conhecimento, que nós possamos nos desenvolver. E desenvolvendo como uma árvore, né, ela cresce, dá frutos, e nós crescendo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos frutificar. Tem pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade. Eu gosto de dizer que eles não tiveram a oportunidade que nós tivemos, que nós temos, de nos aprofundar na palavra do Senhor. Então nós precisamos, como servos, assim como Jesus foi servo, como os apóstolos serviram e servem, né, através da palavra, que nós precisamos levar esse evangelho. Ou nós vamos ficar estagnados e a palavra, nós recebemos a palavra e esse evangelho ele não é propagado às pessoas para que elas consigam alcançar essa graça maravilhosa que nós alcançamos. Então nós precisamos trabalhar. Nós precisamos frutificar, buscando esse conhecimento. Assim nós vamos ter uma vida cristã com propósito. Da mesma forma que o Senhor teve a vida dele com propósito, servindo. Então Deus, ele já nos deu tudo para que a gente possa viver uma vida de santidade. Os versículos de 3 a 4, versos 3 a 4. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, Deus, ele já nos deu tudo o que nós precisamos. E o seu divino poder, ele já proveu tudo que é necessário para que a gente possa vencer a carne, que a gente possa vencer as paixões deste mundo.
Nós temos a fé, nós temos o Espírito Santo. Ele nos deu o seu Filho que foi morto naquela cruz por nós. Tudo para que nós possamos vencer essas paixões, vencer o mundo e vencer o diabo. Mas para isso nós precisamos nos desenvolver. Se a gente para, nós não crescemos, nós não conseguimos vencer o mundo, nós não conseguimos nos livrar dessas paixões que nos amarram, que nos seguram. Então nós precisamos honrar essa preciosidade que o Senhor nos concedeu. A fé e o sangue do Senhor. Nós recebemos grandes, e preciosas promessas. Nós fomos chamados para fugir dessa corrupção do pecado e participar da natureza divina. E um cristão com todos os recursos, com todos esses recursos que nós temos, mas vivendo como se a gente não tivesse nada, nós nos tornamos cristãos derrotados. Porque nós não vamos vencer essas barreiras, nós não vamos vencer o pecado, não vamos vencer a corrupção do mundo. Então nós precisamos usar esses recursos, nós precisamos viver atuantes, crescendo, senão nós vamos ser derrotados. Eu gosto de falar, com os irmãos que conversam comigo, que a gente estuda, que o cristão, ele não tem opção. O cristão, ele não tem opção. Quando você decidiu, quando eu e você decidimos entregar as nossas vidas a Cristo, nós não fomos obrigados. Nós não fomos obrigados. Nós aceitamos essa palavra e quando nós entregamos a nossa vida através do batismo, a partir desse momento nós não temos mais opção. O cristão, ele não pode ficar parado. O cristão, ele precisa trabalhar. Ter as mesmas características de Jesus. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Precisamos ter as mesmas características de Jesus. Nós não temos desculpa para essa estagnação espiritual. Deus, ele não exige algo, Ele não nos capacitou a viver nessa estagnação. Deus, ele nos deu todas essas ferramentas e nós estamos plenamente aptos e preparados para que a gente desenvolva e para que a gente possa dar razão da nossa fé a todos aqueles que nos questionarem. O porquê que eu sirvo a esse Deus? Ou porquê que nós servimos ao Senhor? Então nós precisamos estar preparados para isso. E o nosso papel nesse crescimento espiritual nós vamos ver lá nos versículos de 5 a 7. Versículo 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Então Pedro, ele lista, ele faz uma lista como se fosse uma escada espiritual. E o ponto de partida dessa escada, o primeiro degrau, é a fé. A fé é o nosso primeiro degrau. Mas essa fé ela deve produzir frutos, E cada degrau desse, ele é essencial para o nosso desenvolvimento. Cada degrau, ele depende do outro. Nós não conseguimos passar para o próximo degrau se nós não cumprirmos o primeiro. Então, cada degrau, um depende do outro e depende do nosso esforço. Nós precisamos nos esforçar para passar degrau por degrau. E a jornada do caráter cristão é a fé. O que é a fé? A fé é o fundamento de tudo. Sem fé, eu não consigo passar para o próximo degrau, que é a virtude.
Como que eu consigo passar para a virtude sem a fé? Então, a fé é o primeiro degrau, é o fundamento de tudo. É a fé, a virtude. E o que é a virtude? A excelência moral. A virtude é a nossa disposição de fazer o quê? Fazer o certo. Nós precisamos ter a virtude. Nós precisamos fazer o certo. Por quê? É uma característica do Senhor, é uma característica de Jesus. A fé, a virtude e o conhecimento, o próximo degrau. O que é o conhecimento? Como que nós podemos entender o que é o conhecimento? É o discernimento. Onde nós temos o conhecimento? Na palavra de Deus. O conhecimento é aprender mais de Deus e da sua vontade. Nós sabemos que da vontade de Deus através da palavra dele. Na palavra dele tem toda a sua vontade para as nossas vidas. Mas como que nós vamos conhecer essa vontade se nós não folheamos a palavra dele, se nós não estudamos, se nós não lemos? Então nós precisamos o quê? Alcançar esse degrau. Nós precisamos alcançar o conhecimento, onde nós encontramos a vontade. E ao conhecimento, o domínio próprio. Mas por que o domínio próprio? Porque sem o domínio próprio nós não conseguimos ter o controle sobre essas paixões da carne. Sem o domínio próprio, nós não conseguimos ter o controle da língua, nós não conseguimos ter o controle do corpo. Então nós precisamos do domínio próprio. Isso, várias outras coisas que o domínio próprio pode nos auxiliar. Nos nossos relacionamentos, né, em vários outros aspectos da nossa vida, dessa nossa caminhada. Então nós precisamos também desse degrauzinho, o domínio próprio. Domínio próprio, a perseverança. A perseverança também é extremamente importante. Como que nós vamos vencer tudo isso, romper todas essas barreiras, se a gente não perseverar? No primeiro obstáculo, eu desisto. Não quero. Não é para mim, eu não vou conseguir. Então nós precisamos da perseverança, nós precisamos ser persistentes. Precisamos estar ali, firmes, sem desanimar. A perseverança, a piedade. O que é a piedade? É uma vida devota, né? É uma vida semelhante à de Cristo. Cristo, ele foi piedoso, piedoso até o fim. Cristo, ele colocou os seus interesses em segundo plano. Ele cuidou dos interesses de todos, ele serviu. Então nós precisamos ter essa mesma característica, essa piedade. Precisamos servir. Não podemos ficar estagnados. E a piedade, a fraternidade. Precisamos desenvolver o amor por os nossos irmãos, um amor fraterno. É isso que o Senhor sempre nos mostra na palavra dele. É isso que o Senhor nos mostra, o amor. Um novo mandamento vos dou, e o maior deles, qual que é? O amor. Sem amor, nós também não conseguimos dar o próximo passo do degrau. Sem amor, nós não conseguimos vencer essas barreiras, nós não conseguimos desenvolver a virtude, nós não conseguimos o conhecimento, nós não conseguimos o domínio próprio. Então vejam bem, se faltar um desses degraus, todos aqueles que nós já passamos, precisamos começar de novo. É como se fosse um joguinho que você precisa passar de fase, né? Você vai passando as fases. Se você perde numa determinada fase, você precisa voltar do começo.
E assim é a nossa vida. Quantos que nós já vemos que no decorrer desse tempo, no decorrer dessa caminhada, não conseguiram romper uma dessas barreiras e voltaram no começo. Então nós precisamos desenvolver tudo isso, né, todos esses degraus, né, em amor, lembrando que a sua caminhada, a minha caminhada, nós não estamos sozinhos. Eu sempre falo, nós não estamos sozinhos, você não caminha sozinho. Nós estamos caminhando juntos. Estamos caminhando juntos para a vida eterna, para a glória. Como vai ser maravilhoso naquele dia o Senhor ter que organizar a fila de todos nós para poder entrar no reino, né? Opa, peraí, um de cada vez, não vai entrar todo mundo assim não, vamos organizar. Isso vai ser maravilhoso. Que todos nós possamos chegar juntos, né, nessa plenitude que o Senhor deseja para a sua igreja, para todos nós, né? E esse amor, ele é um amor maduro, né? O amor ágape, um amor que se sacrifica, que reflete o amor de Deus nas nossas vidas, né? Então, cada etapa desses degraus aí depende da graça, mas exige o nosso esforço diligente. Se nós não nos esforçarmos, nós não vamos conseguir passar, nós não vamos conseguir romper essa barreira, né? Então, se eu e você, se nós queremos continuar crescendo, se nós queremos crescer, né, nós devemos nos empenhar. Nós devemos nos empenhar, porque sem empenho a gente não vai conseguir. A santidade, ela não vai acontecer por acidente. Você chegar, sentar na sua cadeira, e ela chegar e... Essa santidade, ela não acontece assim. Nós precisamos querer. Nós precisamos buscar. Precisamos nos deixar encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. E o resultado, né, de tudo isso, nós vamos ver ali no versículos de 8 a 9. Versículo 8. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, e vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Então nós precisamos de todas essas coisas. O nosso crescimento leva ao fruto, à eficácia no reino. Quem não cresce se torna cego, né? O famoso curto de vista, né? E esquece de onde Cristo nos tirou. Se nós não buscamos esse crescimento, se nós não buscamos esse desenvolvimento, no decorrer dessa caminhada, no decorrer do tempo, nós acabamos esquecendo de onde que Cristo nos tirou. E de onde Cristo nos tirou? Daquele lamaçal de perdição. Cada um de nós aqui sabe de onde o Senhor nos tirou. Eu sei que eu não quero voltar para onde eu estava. Eu quero estar junto do Pai. Quem não avança, ele retrocede, não se permite viver. Nós não podemos nos permitir viver de uma forma vazia. Nós precisamos viver cheios da graça do Senhor, cheios desse Espírito maravilhoso, cheios dessas virtudes de Cristo nas nossas vidas, né? E isso nos dá uma vida segura, né, até o fim. Isso nos dá uma vida segura. E nós vemos no versículos de 10 a 11. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira
é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Pedro diz, né, confirme a sua vocação, a sua eleição. Nós precisamos confirmar a nossa vocação, a nossa eleição, né? Isso não significa merecer a salvação, mas sim torná-la evidente, né? Nós precisamos tornar essa salvação evidente nas nossas vidas, né? Para que a gente possa ser plenamente aprovado, celebrando, né, essa vitória em Cristo. Nós precisamos disso. Essa salvação, ela precisa ficar bem evidente nas nossas vidas. Precisamos desenvolver esse caráter, né, essas virtudes. Senão, como ser o sal e a luz dessa terra se nós não temos esse caráter, se nós não temos essas virtudes? Precisamos. Não podemos parar. Quem persevera firmemente terá uma vida, né, rica, a entrada no reino eterno. Se nós perseverarmos, nós teremos essa garantia. Nós temos essa garantia. E o Senhor que nos promete isso. Precisamos ser perseverantes, né? Deus, Ele deseja que eu e você cheguemos no final bem, plenamente aprovados, celebrando essa vitória. Então nós precisamos de tudo isso, né? Precisamos de uma caminhada perseverante, né? Que essa caminhada vai nos garantir essa entrada triunfante no céu, né? E para a gente finalizar, né, vamos fazer uma reflexão, né? Convido todos vocês a refletirem nisso, em tudo isso que já foi falado, né? E o que está faltando na sua fé, para que a gente alcance todas essas virtudes, né? O que está faltando? Vamos meditar nisso. Puxa vida, o que está faltando para mim desenvolver essas características? O que está faltando para mim ter o pleno conhecimento, né, dessa graça maravilhosa que nos foi dada, né? Quais são as virtudes que nós precisamos buscar, né, com mais empenho, né? Puxa vida, será que eu preciso buscar com mais empenho o domínio próprio, né? Será que me falta amor? Está me faltando conhecimento? Né? Nós precisamos identificar o que está faltando nas nossas vidas, né? Essas virtudes, para que a gente consiga trabalhar melhor, para a gente possa se desenvolver, né? Será que eu preciso frutificar, né? Será que eu estou permanecendo estagnado? Estou muito parado? Preciso me movimentar? Preciso buscar mais? Né? A gente precisa refletir, né? Fazer essa reflexão, essa análise do que está faltando para que eu possa me desenvolver, para que eu possa crescer, para que eu venha dar bons frutos para o reino. É isso que o Senhor deseja para as nossas vidas. Então vamos refletir em tudo isso, né? E vamos entender um pouco mais nessa carta de 2 Pedro aí, o que ele tem para nos passar. Amém? Que Deus abençoe a todos, né, e uma ótima semana.